vídeo explicativo aí. Veja que interessante esse estilo bêbado. Não é um dos 7 deuses, mas é um estilo bêbado. Veja quanta acrobacias, veja quanta movimentação interessante. Veja que cada movimento, cada parada, cada sistema isométrico, né, forma o estilo bêbado. Não é os dois, são 7 estilos bêbados. Isso aí não se especifica nenhum estilo, mas a movimentação do estilo bêbado, né, é o que provém toda essa habilidade no seu alto nível, certo? Esse mestre do estilo bêbado, ele forma a movimentação de acordo com a necessidade, até com a cabaça ele tem a cuiazinha, né? Que é aquela que conduz, né, o vinho à boca, né? Que é o néctar, né? O néctar dos deuses, dos 7 estilos, dos 7 estilos bêbados que existem no Kung Fu no Shaolin do Norte e também no Wushu. Mas observe muito bem toda a versatilidade, toda a movimentação, toda a formação das acrobacias, né? E todo o enredo, né, do estilo bêbado, que vou deixar aí para vocês assistirem, que é muito bonito e muito interessante.